Bem, meus irmãos, vou dar boa tarde a todos. Hoje, dia 13 de julho de 2021, 17 horas e 5 minutos, nós iniciamos o estudo de O Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec. E nós estamos estudando, nesta obra, a parte segunda, capítulo 1, dos Espíritos, que trata da escala espírita, não é? É a escala espírita. E nós vamos estudar hoje o item 103, nona classe, espíritos levianos. Então, nós vamos falar aqui dos espíritos levianos, nona classe. Então, antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinito amor e justiça, aqui estamos todos reunidos, Senhor, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, para mais uma tarde e noite de estudos. Te agradecemos, Pai, a tua bênção para com cada um de nós, para com nossos familiares e amigos, para com os nossos lares, para com as nossas instituições espíritas. Mas não podemos esquecer de pedir a tua misericórdia, o teu acréscimo de compaixão para com todos aqueles espíritos que estão em sofrimento nesse momento, sejam aqui no plano físico ou no plano espiritual. E também a tua proteção, a tua bênção para aqueles nossos irmãos que estão desencarnando. Que todos possam, Senhor, receber o teu amparo, o teu amor, a visita dos médicos da espiritualidade, levando a cada um deles o consolo, o esclarecimento, o amparo que todos nós necessitamos e muito. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que descem do alto e envolvem a cada um de nós, vindas do coração amigo desses espíritos tão compassivos que conosco sempre se encontram para nos ajudar, te pedimos amorosamente a tua permissão para iniciarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou só lembrar sempre a vocês isso. Toda vez que por algum motivo alguém precisar sair para atender um telefone, alguma coisa assim, desligar o microfone, não é? Porque o microfone às vezes dá uma interferência muito grande e a internet já sabe como é que é. É complicado o negócio, né? Como diz o outro, é um bicho complicado a internet. Computador, então, mais ainda, principalmente para nós que não, pelo menos para mim, que não tenho tanto conhecimento assim. Então, nós vamos começar agora, como eu falei para vocês, estudando o Livro dos Espíritos, na sua parte segunda, capítulo 1, que trata dos espíritos. E aqui eu vou ler a questão 103. É uma questão bastante interessante. Depois eu vou traçar com vocês alguns comentários. Kardec diz assim, eu vou ler primeiro o item 103. São ignorantes. Então, 103, nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Então, isso já é um grande problema, né? Se metem em tudo sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam
como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então a gente já percebeu aqui que esses espíritos são espíritos, né, que, com os quais nós devemos tomar uma série de cuidados. Uma série de cuidados. Né? Aninha, por favor, desliga teu microfone. Então, são espíritos com quem a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E a gente percebe aqui que Kardec ressalta a característica marcante desses espíritos. Eles são inconsequentes. Ao contrário daqueles outros que nós estudamos na 102, espíritos impuros, a característica deles era a malícia, a maldade. Tanto está escrito lá, na 102, espíritos impuros são inclinados ao mal. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então, se o objeto das preocupações deles é o mal dos espíritos impuros, que consta da questão 102, é porque esses têm essa característica, né? Eles têm essa característica, né? De buscar o mal. Esses aqui, eles são espíritos ligados, são mais inconsequentes. É claro, e a gente não pode deixar de perceber, que às vezes uma inconsequência pode levar a algo muito grave. Mas os espíritos dessa nona classe, eles são mais inconsequentes do que maus. É a característica principal deles, a inconsequência. Oi. Nós poderíamos dizer que ele se assemelha a Eu não estou ouvindo direito, Iraci, o que foi que você falou? ruim. Eles poderiam ser comparados com as crianças que são inconsequentes? Não. Com a infantilidade? Também não. A gente vai entender o porquê. Porque da criança é uma outra questão. É a questão da falta de maturidade, porque a criança realmente ela não tem a responsabilidade. Aqui não é essa inconsequência da criança. Porque, na realidade, a criança ela não é inconsequente. Ela simplesmente não tem a responsabilidade do adulto. Entendeu? Então, ela não tem ainda essa responsabilidade do adulto. Então, ela ainda não consegue medir a gravidade dos atos. As consequências dos seus atos. Entendeu? Mas esses espíritos levianos sabem. Sim. É a questão da indiferença, né? Então, eles não medem as consequências dos seus atos. Ao contrário dos impuros, que estão na questão 102, que tem como característica principal serem malévolos. São ignorantes, esses espíritos. Eles não se comprometem com a verdade. Esse que é o grande problema. Eles não estão aí para se comprometer com a verdade. Eles querem, muitas vezes, quero me divertir. Eu, por exemplo, vamos dizer aqui, um companheiro pinta lá o muro dele bem bonitinho, né? Bem bonitinho. Aí o sujeito vem com aquela sua tinta
Ele sabe que aquele muro é de uma pessoa que merece ser respeitada, como ele gostaria de ser. Ele sabe que a obra no muro, levantar o muro, embolsar o muro, pintar, custou caro. Mas ele quer pichar. E se fosse assim, eu vou fazer uma obra de arte nesse muro, é uma coisa. Mas ele quer lá colocar os seus rabiscos. Aí ele diz assim, eu vou ferrar com esse cara. Vou pichar o muro dele. Será que ele não sabe que a pessoa vai gastar um dinheiro para reparar o seu muro? Vai. Ele sabe disso. Mas ele não está nem aí. Ele vai dizer assim, não vai sair do meu bolso o dinheiro. Então ele sabe que ele vai trazer um prejuízo para o outro. Quando ele vê um carro novo e arranha o carro todo com prego, com uma pedra, ele sabe que ele vai causar um dano à propriedade alheia. Mas ele não está nem aí. O carro não é meu. Aí ele ainda diz assim, o otário vai gastar uma grana. Então ele sabe. Mas ele não tem compromisso com a verdade. Saber do prejuízo que ele está causando, ele sabe. Claro que ele sabe. Será que uma pessoa que está pichando o muro do outro não sabe que aquele muro, que o dono daquela casa gastou um dinheiro para deixar o muro bonitinho assim? Será que quando ele arranha um carro com prego ou com a pedra, ele não sabe que aquele carro custou caro? Que a pessoa vai ter um grande prejuízo para mandar consertar? Ele sabe. Não é como uma criança de 5, 6 anos. Como uma vez eu vi um depoimento do Boechat, lembra do jornalista? Qual era o nome dele? Então ele... Ricardo Boechat. Ricardo Boechat. Ele era âncora da Bandeirante. Então ele deu uma entrevista que uma vez ele tinha a filhinha dele tinha 5 anos. No Dia das Mães, ela acordou cedo, foi para o jardim, a mãe não viu. Quando ele acordou, ele e a mulher acordaram, ela estava na cozinha toda contente. Aí virou para a mãe, mãe, vem ver o que eu fiz para você. Levou lá fora. Ela pegou uma pedra do jardim e fez um coração na porta do carro da mãe dela. O carro novinho que a mãe tinha comprado, a mãe dela tinha comprado, devia ter uns 3 dias. Ela foi na porta do carro da mãe dela e com a pedra ela fez um coração bem grande na porta do carro da mãe dela. 5 anos. E ela falou, mãe, gostou do meu presente? A mãe, ele falou que a mãe não sabia se chorava ou se ria. O carro novinho, ela fez um coração. Eu pergunto, quando ela fez esse coração, ela tinha esse conhecimento do prejuízo financeiro que ela traria para a mãe dela, porque o carro que a mãe comprou era 0 quilômetro e que o custo daquilo era muito pesado? Claro que não. Ela não sabia. Ela quis agradar a mãe, então ela fez um coração no Dia das Mães. Porque a professora, né, na escolinha dela, tinha dito que Dia das Mães, as crianças tinham que fazer presente para entregar para a mamãe. Ela fez presente na escola. Então chegou em casa, ela quis fazer o presente para a mãe dela em casa. E aí ela, na cabeça dela, percebeu? Como você vai dizer aquele que pichou o muro e esse coração no carro? Claro que não. Entendeu? Então, ela pode dizer assim, é uma inconsequência? Sim, mas olha o peso, não é? De uma criança de 5 anos que não tem esses valores que aquele que pichou tem. Aquele que estragou o carro tem. Pergunto, se ele tivesse esse que pichou o muro ou que rabisca o carro dos outros, se ele tivesse um carro dele, ele faria no carro dele? Claro que não faria. Porque ele sabe que o carro é dele, custa caro, ele não faria no carro dele.
mas ele faz no caso do outro. A criança, se ela tivesse uma coisa cara dela, ela teria feito do dela também. Porque ela faria do dela também. É bonita, ela estraga o dela, estraga da mãe. Tanto faz. Ela quer fazer a coisa bonita. Não é? A minha neta, quando ela estava com 3 anos, ela se pintou dos pés à cabeça de canetinha. Fez desenho no rosto. E ela é muito branquinha no rosto, na testa. Quando a minha filha Carolina chegou, olhou e disse: meu Deus do céu. Não saía e ela teve que ir para a escola toda pintada de canetinha, vermelha, azul no rosto, se escreveu no braço, no rosto. O rosto ficou mal afetado. A minha filha deu, mas não saía a canetinha. Levou uns 4 dias para sair aquela canetinha, porque não podia esfregar, porque senão ia machucar a criança, né? Só com o sabonete, levou uns 4 dias. Ficou, quando chegou na escola, a professora olhou, fez só assim. Ah, cara, não fala nada. Olhou para a professora, não fala nada. E ela foi para a escola 4 dias toda pintada, porque pintou, pegou canetinha vermelha, pintou a boca, o lábio, aí acabou pintando tudo aqui, toda. Ora, pergunto, se ela soubesse que a canetinha não ia sair, que isso ela teria feito? Claro que não. Ela fez que achou bonito. Chegou na perna do espelho, pegou a canetinha e mandou ver dela mesma. Então aí a gente vê, né, como a coisa é diferente. Então aqui ele diz, são ignorantes, não se comprometem com a verdade. Apreciam, olha aqui, causar inconvenientes àqueles que se tornam objeto de suas artimanhas ou que os procuram. Então, eles gostam de causar inconveniente às pessoas. Entendeu? Eles gostam de deixar a pessoa numa situação. Ou então, de causar inconveniente àqueles que os procuram. Porque muitas pessoas procuram essas pessoas inconsequentes para pedir ajuda para alguma coisa. E aí a gente vai lembrar que esses levianos, eles estão nos 2 planos da vida, né? Nós temos os levianos encarnados e os levianos desencarnados. Muitas vezes a pessoa vai pedir ajuda a um leviano encarnado. E outras vezes ela vai pedir ajuda a um leviano desencarnado. Quantas vezes eu vi na mesa de desobsessão, eu conversando com os espíritos, e nós tínhamos lá um trabalho onde a pessoa bota o nome no papelzinho, depois a gente pega esses nomes, onde as pessoas estão sofrendo processo obsessivo, e esses nomes ficavam lá na nossa reunião, em cima da mesa, aqueles nomes. Quantas vezes, aí a pessoa lia aqueles nomes ali, para vibração, aquela coisa, quantas vezes os espíritos diziam assim, olha só, olha que interessante, quando ele queria resolver um probleminha dele, ele bateu lá na nossa casa espírita. Normalmente ele deve estar falando de algum templo espiritualista, né? Para pedir, para ajudar ele no trabalho, para tirar o quê? Para pegar mulher, para pegar o marido do outro, alguma coisa assim. Aquela coisa que a gente nem sabe do que se trata, que nunca vimos acontecer. Agora, aí, de tanto a pessoa se associar a essa espiritualidade, nós, lembra, já estudamos isso, da frequência? Entramos ali, ó, na mesma frequência com eles. Estamos na mesma frequência com eles. Daqui a um tempo, essa intimidade vibratória começa a nos trazer problemas, não é? Essa troca de energia, esse contato, né, íntimo que a gente começa a ter com esses espíritos. Falamos também sobre isso, né? Essa troca, eu envio minha energia para ele, ele manda para mim. Essa troca de vibrações, de energias deletérias, começam a prejudicar o indivíduo, o cidadão, a saúde dele e outras coisinhas mais. E ele começa a ficar doente, começa a ter problemas em casa. Porque quando você traz, entre aspas, o mal para dentro da tua casa, você não quer que ele seja educado, né?
E ele vai interferir na tua vida, no teu dia a dia, nas tuas coisas. E como ele não tem compromisso com a verdade, ele vai acabar te prejudicando. Aí, quando o sujeito entra numa situação, fica numa situação muito difícil, aí ele corre para pedir ajuda. Ah, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém me ajude. Aí bota o nome dele, o nome da família, bota aquela lista, né? Nome do marido dele, da mulher, dos 5 filhos, do vizinho, do pai, bota o nome de todo mundo lá. Porque tá perturbação. Quantas vezes eu vi isso? Aquelas papelzinhos, né? Dentro de casa tá maior tumulto, tá maior confusão, brigas, não sei o quê, o marido bate da mulher, a mulher bate do marido, xingamento. Aí a pessoa escreve aquela coisa nada toda lá. Muitas vezes é um caso desse. Aí quando vai para a desobsessão, o espírito aparece e diz assim, escuta, na hora que ele estava com aperto, ele pediu minha ajuda. Agora ele quer me mandar embora? Ah, eu não vou não. Ah, não vai ser fácil assim se livrar de mim. Então, é aquele caso. Inconvenientes, né? Eles se tornam inconvenientes e trazem inconvenientes para aqueles que se tornam objeto de suas artimanhas ou aqueles que os procuram. Outra coisa também, isso numa próxima aula a gente vai tratar até com mais profundidade, o nosso folclore. E a palavra folclore, né? Quando você fala folk, o folk vem do germânico, que quer dizer povo. Então, folclore são histórias criadas pelo povo. Você não sabe quem é o autor, mas você sabe que veio do povo, né? Então, o povo acaba associando esses espíritos levianos a certos nomes, como Kardec falou aqui. Mas na Europa, né, eles tratam como gnomos, diabretes. Aqui no Brasil, envolvendo nosso folclore, nós podemos falar do Saci Pererê, não é? Da mula sem cabeça, do boto cor-de-rosa. Tem aquele também que andava com os pés para trás, que eu esqueço o nome, com os pés para trás, né? Eu esqueço o nome dele. Tem os pés, o desenho com os pés para trás. Então, esses personagens... Curupira. O Curupira. Então, você vai para o interior e, às vezes, eu convivi com um pessoal assim e sumiu alguma coisa que tem de cá. Tem Saci Pererê por aqui. O pessoal falava sobre isso. Porque no folclore, né, o Saci gostava de pregar peças nas pessoas, não é? Botar fogo no rabo do gato, fazer as coisas desaparecerem, botar pimenta, sal na comida, trocar o sal, o pote, no pote de açúcar, botar o sal, fazer essas trocas. É coisa lá do povo do interior. Então, muitas vezes, esses espíritos levianos, e quanto mais crédulas sejam as pessoas, mais eles se aproveitam disso. Né? Mas eles se aproveitam disso. Essas pessoas que vivem dizendo isso é coisa do diabo, é coisa disso, é aí que eles aproveitam mesmo a credulidade das pessoas para fazer essas artimanhas deles. Kardec, outra coisa, tem uma outra... Vamos voltar aqui na questão 103, quando Kardec diz assim, lá no meio da questão 103, ele diz assim, acham-se estes espíritos sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Aqui nós temos duas coisas para chamar atenção. Quando Kardec usa essa expressão, dependência, né? Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, ele fala dependência não no sentido deles estarem ligados aos espíritos superiores. Porque
Pode parecer, não, quer dizer, se eles estão sob a dependência dos espíritos superiores, é porque eles estão ligados. Não, não é com essa ideia de estarem ligados, mas sim porque esses espíritos levianos são utilizados pelos espíritos mais evoluídos para algumas ações que são do campo muito próximo à matéria. Então, quando eles têm que fazer, os espíritos evoluídos, desenvolver alguma atividade muito próxima às coisas materiais, eles se utilizam desses espíritos. Então, quando ele fala isso, sob a dependência, é nesse sentido. Não que esses espíritos estejam ligados a eles, mas é porque eles utilizam esses espíritos para essas ações do campo muito próximo à matéria. Por exemplo, eles são empregados para a ação de movimentos sematológicos. Então, antes, o que é a sematologia? A sematologia é a movimentação dos corpos inertes pelas forças espirituais. A ação dos espíritos nos corpos inertes que fazem movimentar-se, o fenômeno das mesas girantes. Então, os espíritos mais evoluídos utilizam esses espíritos levianos, tá? Para essas atividades que é chamado de sematologia, né? Na visão espírita, para a movimentação dos corpos inertes pelas forças espirituais. A outra palavra que eu quero chamar a atenção aqui a vocês, porque eu disse que estava assim, ó, acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. A palavra servidor aqui não significa que Kardec estivesse dizendo que ele tinha escravos, tá? Que muita gente pode dizer assim, Kardec usou a palavra servidor. Essa palavra servidores aqui fazia parte da linguagem típica do século XIX. No século XIX, hoje, logicamente, Kardec não utilizaria essa palavra servidores. Mas a gente tem que pensar no contexto de uma época. 1857. 31 anos antes da libertação dos escravos no Brasil. Então, na Europa, a palavra servidores era uma coisa muito comum. Era uma coisa muito comum. Por isso, ele usa a palavra servidores. Mas a gente tem que ver isso. É uma linguagem típica do século XIX. É a mesma coisa. Você quer ver uma coisa? Hoje, você, se vai escrever um texto hoje, você não vai escrever assim, ó. Não podemos olvidar. Olvidar quer dizer esquecer, não é? Mas no século XIX, início do século XX, era muito comum usar o verbo olvidar. Hoje ninguém vai usar um verbo desse. A gente vai escrever, não podemos esquecer, gente. Então a gente tem que cuidar com isso, para não dizer assim, isso aqui, ó, preconceito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esses espíritos levianos são empregados pelos espíritos superiores para a ação de movimentos sematológicos. A energia para atuar nesse campo diretamente material, ela não é tão sutil, ela é mais densa. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com a tipologia, não é? Todo mundo sabe, as pancadinhas para escrever aquela frase, que eu sempre digo para todo mundo, se dependesse de mim fazer a codificação na tipologia, não tinha doutrina espírita, porque eu não teria paciência de escrever,
esperar o espírito ditar um texto, um período de 10 linhas na pancadinha. Ia ser difícil, complicado, né? Então, a energia para atuar nesse campo da tipologia, para movimentar objetos, como as mesas que giravam, que rodopiavam, que subiam, que desciam, essas coisas, essa energia ela é de um campo diretamente material. E ela não é tão sutil, é muito mais densa. Porque a gente começa a pensar assim, olha só, quando você está no campo do pensamento, a energia é muito mais sutil. Mas quando você vai começar a mexer com a matéria, tira a matéria, o objeto daqui, passa para lá, pancadas, são coisas mais materiais. Então tem que trabalhar com uma energia mais densa, menos sutil. E os espíritos evoluídos têm uma energia mais apurada, né? Já esses espíritos lidam mais com essa energia mais grosseira. Então, eles são os mais apropriados para esse tipo de trabalho. Os espíritos superiores, nesse processo de apresentação, de chamamento, de atenção para a realidade espiritual, esclarecem que, para os efeitos físicos, esses espíritos esses espíritos imperfeitos, eles são os mais propícios. São muito mais propícios para trabalhar com esse tipo de coisa do que os espíritos mais evoluídos. Então, a espiritualidade, ela chama a nossa atenção para isso. Por isso que quando uma pessoa ela vai buscar, aí você começa a fazer aquela análise, né? Ela vai buscar ajuda, esclarecimento, num ambiente onde se trabalham com esse tipo de coisa, e a gente cansa de ver por aí, não é? Vamos lá, arriar um despacho lá na encruzilhada, né? Aí vem aquela lista. Gente, isso não é coisa do século XIX, não, tá? Tanto é que tem muitas lojas abertas. Aí no Largo da Taquara, se não me engano, tinha uma, bem grande, vendendo todo esse tipo de material. Por quê? Será que aquilo dá prejuízo? O cara abre uma loja para vender um monte de objeto. Canequinha de tudo quanto é tamanho. Xicrinha de tudo quanto é tamanho. Caixas e caixas e caixas com vidrinhos coloridos de tudo quanto é tamanho. E você vê pacotes e prateleiras. Um dia desse, eu tive no Rio, namorava ali, entrei numa loja, não sei o que foi que eu fui comprar. Vendia negócio para planta. Ele vendia suporte para botar planta também. Aí eu aproveitei e disse assim, deixa eu dar uma olhadinha, né? Eram caixas e mais caixas de objetos, cada um mais diferente do outro. Coroas, pulseiras, broches, pedrinha, caixinha de pedrinha verde, pedrinha azul, pedrinha amarela. Cada conjunto daquele tem um nome diferente. E eu fiquei um tempo lá observando, e entra gente toda hora, entrava, saía. Vela de tudo quanto é cor, vela bicolor, vela tricolor. Gente, por que o indivíduo abre essa loja? Porque vende, não é? Senão ele fechava e abria o mercadinho. Mas vende. Então, quando as pessoas se envolvem com esse tipo de fenômenos, podem ser pessoas ótimas, mas não estou falando do caráter da pessoa, não. Ela tem que saber que ela vai, ao lidar com isso, e ainda mais se ela vai entrar em contato com a espiritualidade, que ela vai encontrar espíritos mais ligados às coisas da matéria.
Porque alguém imagina que ela vai entrar ali e ela vai encontrar o espírito do Dr. Bezerra? Que Dr. Bezerra vai mandar, dar uma listinha para ela de 2 folhas de papel A4? Compra isso, minha filha. Alguém imagina? Vou fazer uma consulta com o Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra vai puxar no computador, 2 folhas vai me dar e eu vou comprar? Claro que não. Irmã Sheila, Joana de Ângeles, claro que não. Então, quando a pessoa vai lidar, ela tem que saber que ela está se envolvendo com espíritos que têm uma energia muito mais densa. Em consequência, essa energia é mais propícia para os efeitos físicos. E que os espíritos mais evoluídos se utilizam desses espíritos que têm essa energia mais densa para realizar algum fenômeno de efeitos físicos. Agora, lembrando isso, como eles não são espíritos que não fazem o mal intencionalmente e nem fazem o bem intencionalmente, né? Eles acabam sendo utilizados também nesses aspectos. Então, os espíritos superiores utilizam eles para esse tipo de trabalho, mas eles também podem ser utilizados por outros espíritos, aí sim, malévolos, entendeu? Para fazerem alguma coisa. Porque eles, por eles mesmos, eles não fazem o mal intencionalmente. Eles não são malévolos, eles são inconsequentes. Mas também não fazem o bem intencionalmente. Então, às vezes, alguém, eu vou te dar isso, você faz isso para mim. Às vezes é até uma coisa boa, tô com um problema aqui, uma dor de cabeça, você me ajuda, ou eu tô com um probleminha que você me ajuda a resolver, o que você vai me dar? Alguém já não ouviu falar sobre isso? O que você vai me dar? Aí eu vou dar, o que você quer? Eu quero tantas garrafas de champanhe. Eles não pedem? Pedem. Eu quero uma roupa colorida, se for um espírito feminino. Quero os colares. E vai por aí. E as pessoas compram e dão. Colares, anéis, pulseiras, roupas, bebidas, comidas, essas coisas todas. Dão então essas coisas todas. É aquela coisa. Eles se propõem a fazer qualquer coisa. Então, eles podem ser utilizados pelos espíritos mais evoluídos para produzir um fenômeno, como da tipologia, alguma coisa assim, como podem também ser utilizados por espíritos malévolos que os colocam para fazer alguma coisa ruim, tá? Por isso, Kardec usa a expressão aqui, sob a dependência dos espíritos superiores. Nesse caso, eles são utilizados. Mas podem ser utilizados por qualquer um. Como podem ser utilizados pelos encarnados também. O encarnado chega, aquela minha vizinha ali, isso. Ele, você me dá um negócio aí que eu vou lá e faço. Ele vai lá e faz. E ele vai dizer, não fui eu que fiz. Foi ela que eu fiz, mas eu não tinha nada a ver com ela, não. O problema não é meu, o problema é dela que pediu. Então, quando você se une a esse tipo de espíritos, você pode estar criando um vínculo preocupante, problemático, porque a energia com que eles lidam é uma energia muito densa, muito densa. Isso não é bom. Outra coisa, também, como nós falamos aqui, queremos lembrar aqui, isso não quer dizer que tudo que eles fazem é por ordem dos espíritos superiores, não. Eles agem em suas ações levianas
por conta própria. Mas os espíritos superiores, em função dessa energia mais densificada, por assim dizer, utilizam-nos nesse aspecto, principalmente das ações físicas. Então, mediunidade de efeitos físicos, atuam nos fenômenos tipológicos de barulhos, né, pancadas, nos fenômenos sematológicos, movimentação dos corpos inertes, dos objetos. Então, tudo isso é feito por esses espíritos. Vamos pegar aí o livro dos médiuns. Quem tem o livro dos médiuns aí? Questão 139. Capítulo 11, da sematologia e da tipitologia. Questão 139 de O Livro dos Médiuns. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas. Lembra das irmãs Fox? Como é que começou o processo lá? Foi através das pancadas. Toda noite elas escutavam barulhos, barulhos, barulhos. E olhavam, verificavam, viam que não tinha nada. Mas aquilo continuava até que elas perceberam que tinha alguma coisa a mais nessa história. Então, as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipitologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância. A arte, tudo se reduzindo nas comunicações a respostas monossilábicas, por sim ou não. Que aí elas começaram assim: tem alguém aí? Se for sim, bate uma vez, se for não, bate duas. Aí bate uma vez. Aí daqui a pouco você começa a perceber, opa, tem alguma coisa aí. Se você faz uma pergunta e você tem uma resposta coerente com a tua pergunta, aí você depois faz uma outra pergunta. É gente ou é bicho? Se for bicho, uma pancada. Se for gente, duas. Aí vem duas pancadas. Aí você, opa! Aí você já começa a ficar incomodado, não é? Então, se estabelece um tipo de comunicação. Aí ele diz, mediante convencionado número de pancadas, mais tarde foi aperfeiçoado, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas, com médios especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipitologia, por meio do básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Então, colocava a mão na borda, a mesa inclinava, e as mesas daquela época eram mesas de madeira pesada, então não podia uma pessoa só de encostar a mão aqui, a mesa inclinar e cair com força, né? Afinal, eram mesas de madeira muito pesadas. Basta para isso que o médium lhe põe a mão na borda. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue. E até Kardec, mais tarde, aqui no Livro dos Médiuns, ele vai falar que é até mais interessante você evocar. Porque quando você evoca, se o grupo é um grupo sério, pode vir aquele espírito que você evocou, ou o espírito que você evocou pode enviar alguém no lugar dele. Mas se você não evoca, não cita o nome, está aberto a qualquer um. Entendeu? Então Kardec vai falar sobre isso.
que caso você vá fazer uma reunião desse nível de evocação, que é até mais interessante que você cite o nome de algum espírito. Gostaríamos de conversar com o espírito fulano de tal. Porque se ele não vir, ele pode enviar alguém em nome dele. Agora, se você não cita o nome, você está aberto a qualquer um. E aí, qualquer um, já viu, né? Então, ele diz aqui, no caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre e se abstenha. Aí ele está dizendo, mais tarde ele vai dizer, tipo de perguntas que você não deve fazer. Porque vai ter um capítulo para trabalhar isso. Que perguntas você não deve fazer? O inconveniente está na brevidade das respostas. Essa coisa da pancada, sim, não. Uma pancada para sim, duas para não. O inconveniente está na brevidade das respostas. E na dificuldade de formular a pergunta, de modo a dar lugar ao sim ou não. Então você tem que fazer uma pergunta que a resposta seja um sim ou não. Então a coisa fica muito restrita, né? Suponhamos, se pergunte ao espírito, que desejas? Ele não poderá responder, senão com uma frase. Será preciso então dizer, desejas isto? Para ele dizer sim ou não. Deseja aquilo? Sim ou não. Assim por diante. Então, realmente, esse método foi um método utilizado inicialmente, era um método meio difícil, complicado para você desenvolver, né? Vamos dar uma olhadinha agora na questão 145. Está aqui. Ele diz assim, resta-nos destruir um erro assaz espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Espíritos batedores serão os espíritos que nós vamos estudar na sexta classe. Então ele está dizendo aqui, cuidado para que a gente não misture, não diga que todos aqueles que estão se comunicando pelas pancadas sejam batedores. Logicamente, Kardec está conversando aqui em 1861, não é? Onde a coisa estava começando, onde não havia uma mediunidade desenvolvida como hoje. Então, naquela época, espíritos mais evoluídos, muitas vezes, eram obrigados a se comunicar assim, pela tipologia. Então, ele está dizendo, não vamos misturar, achar que todos aqueles que estão se comunicando pelas pancadas são batedores. Agora, hoje, eu pergunto, há necessidade do espírito se comunicar pela tipologia? Claro que não. Acha que um Emmanuel, uma Joana de Ângeles, vai se comunicar com um tamborzinho? É claro que não. Então, se você vê hoje um espírito se comunicando pela tipologia, aí você já fica, né, coçando a cabeça. Mas na época de Kardec, não. Então, ele fala assim, né? A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Que os espíritos elevados, né, eles serem obrigados a utilizar certos médiums é uma coisa complicada, porque o ideal para o futuro será a mediunidade o quê? Mente a mente, inspiração, telepatia, aonde não é preciso essa proximidade tão íntima com o médium. Por que isso? Existem médiums e médiums, certo? Hoje, o médium toma um pouquinho mais de cuidado, faz aquele curso, né? De mediunidade. Aí ele aprende que antes de uma reunião mediúnica,
Ele deve evitar certos alimentos à véspera da reunião, que não fica bem comer aquele angu baiano, faltando alguns minutos para a mesa mediúnica, fumar o cigarrinho antes, essas coisas, ele não aprende. Tomar o seu chopp, né? Antes da reunião, ele aprende tudo isso. Porque o contato do espírito com o médium, nessa intimidade, onde o médium não se cuida, ele vai passar esse tipo de coisa para o espírito. O espírito vai sentir a energia vindo dele. Então, o médium toma uma certa de cuidados para tornar a coisa mais agradável possível para o espírito. Naquela época, não tinha esses cuidados ainda. Então, para os espíritos superiores, entrar em contato com certos médiuns era uma dureza. Era uma dureza, né? Então, ele diz aqui, todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, do médium, como dos diversos outros existentes, claro. Na mesa mediúnica, muitas vezes, o médium, ele dá a comunicação de um orientador espiritual, mas ele também dá a comunicação, muitas vezes, de um espírito malévolo. Então, ele pode ser utilizado pelos dois tipos de espíritos. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se utilizam para exprimi-las. E aqui, né, eu vou até adiantar um pouquinho, dá uma olhada nessa frase aqui de Kardec, na questão 103. Em suas comunicações com os homens, acharam aí? Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Então, ele está dizendo que os espíritos levianos, quando se comunicam com o médium, quando eles trazem as comunicações deles, muitas vezes a linguagem que eles usam é espirituosa, é cômica, é humorada. Até aí tudo bem. Porque os bons espíritos também têm um bom humor. Tem um bom humor. Mas esses levianos, eles não querem saber com quem eles estão falando. Então, se ele tiver que fazer piadinha, falar besteira, ele vai falar. E Kardec, aqui no Livro dos Médiuns, na questão 145, diz aqui, ó, o que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento de que se usam para exprimi-las. Então, não é se o médium é diplomado ou não é diplomado que caracteriza os espíritos superiores. Não é o tipo do médium que ele está usando, mas a linguagem que os espíritos usam. Depois ele diz aqui, sem dúvida, é lógico, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos, os espíritos superiores. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante. E a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais simples ditados. Então, naquela época, o médium, ninguém sabia que o médium poderia usar um lápis, até porque lápis, como nós temos hoje, naquela época não existia, para escrever um texto. Ninguém sabia. E eles também não podiam dizer assim, ó, gente, vai ser fundo, vamos criar a Faber-Castell agora. Vamos inventar o lápis para facilitar. Não. O que se tinha para escrever naquela época? Era aquela pena, que até hoje eu não sei como é que se conseguia, né? Pega uma pena, bota na tinta, escreve uma palavra, a pena já secou. Bota na tinta, escreve outra palavra, a pena já secou. Ó, haja paciência. Imagine um Leon Denis escrevendo aquela obra toda. Eu não escreveria, com a paciência que eu não teria.
Hoje mesmo eu vim da cidade com um pacote de caneta e de lápis que eu comprei. Então, olha, né? Tudo a seu tempo. Muita gente era analfabeta entre os médiums. Então, tinha todo. Então, o que eu tenho para poder mandar comunicação? É pancada. Então, vamos na pancada. Aí a gente vai ensinando outros métodos para facilitar até conseguir, né, fazer o que eu tinha que fazer. Entende aqui? Se dele não nos servirmos, se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém unicamente porque, como fenômenos, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe sendo possível acrescentar as nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Então, agora não tem mais, não usam mais a tipologia, porque já descobriram outro meio, já tem tal da cestinha, que já facilita. Então, você vai voltar para trás? A tipologia teve a sua importância. Hoje não tem mais. Hoje ninguém vai fazer, nenhum espírito vai usar a tipologia para mandar uma mensagem psicografada. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Porque naquela época os espíritos superiores tiveram que se utilizar da pancada, porque não tinha outro jeito. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão, e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas, quer dizer, piadinhas, né? Para divertimento de umas tantas pessoas, em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas. Pode ser que até que de vez em quando saia uma coisa espirituosa. Porém, coisas profundas nunca. Seria, conseguintemente, perder tempo, formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. Então, o que ele está dizendo aqui? Cuidado se você vai entrar em contato com esses espíritos. Pode ser até que ele não faça mal nenhum, mas bem para você também não vai fazer. Por quê? Porque eles não poderão trazer para você questões profundas, filosóficas, poderão até dar alguns conselhos, algumas orientações, sim, mas coisas muito mais profundas que você muitas vezes necessita, eles não poderão dar, a não ser que você ainda esteja muito ligado a esse tipo de coisa, não é? Você ainda esteja muito ligado às questões do fenômeno. Aí sim. Porque você vai, é o caso daquele livro Loucura e Obsessão, né? Você vai lá buscar uma orientação e ele diz, o amigo espiritual diz para você, vamos dizer que você vai a uma casa espiritualista. E ele diga para você assim, meu filho, você precisa melhorar os seus relacionamentos. A situação, você não pode continuar agindo assim. Você tem que tomar cuidado, você tem que deixar de frequentar certos lugares. Tudo bem. Se o sujeito se contentar com esta orientação, tá tudo bem. Mas aí o sujeito pode dizer assim, tá tudo bem, mas o senhor não vai me dar aí um negócio aí para eu poder fortalecer essa minha decisão? Não é? Como é que chama aquele negócio que o pessoal usa? Um patuá, um negócio desse assim? Se o sujeito pediu patuá, ele ainda vai precisar desses espíritos. São os espíritos que ele consegue ouvir. Que é o espírito que dá orientação e dá o patuá. Então, realmente, um espírito, uma pessoa dessa, não vai adiantar ele ler aqueles textos gemando, explicando uma série de coisas. Não vai entrar. Entendeu?
Então, é aquela coisa, as pessoas, cada um está no lugar certo. Tem pessoas que vai lá à casa espiritualista, ele dá uma orientação boa. Se a pessoa se contentar com a orientação, ótimo. Mas muitas vezes a pessoa não se contenta só com a orientação. Ela quer alguma coisa a mais. O quê? Algo mais material. Uma vela, um banho, fazer o trabalho. Por quê? Porque ela tem que associar a orientação à questão material. E aí esses espíritos fazem isso. Eles dão orientações muito boas, mas eles também dão algo material para a pessoa fazer. Porque a pessoa não vai se contentar só com uma orientação. Agora, tem outros lugares que você vai, ele dá uma orientação e a ficha cai. E você fica, né, aí realmente, ele falou tudo. Você não precisa daquela coisa material, tá? Então, continuando aqui. Aí ele diz aqui, ó, seria conseguintemente perder tempo formular-lhes certas questões para esses espíritos de porte científico ou filosófico. A ignorância, aí depois ele vai dizer, a ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços, saltimbancos, quer dizer, levianos, né? Saltimbancos do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são a miúde, é o que nós falamos antes, instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores quando querem produzir efeitos materiais. Então, está de acordo com o que Kardec disse aqui, né? Numa outra questão também, a gente vai lembrar que é claro que para a ocorrência, agora eu vou ter minhas anotações, desses fenômenos de efeitos físicos e tudo mais, materialização, é necessária aqui na Terra a assistência de um médium encarnado de efeitos físicos, num processo de ectoplasmia. Então, para que esses efeitos, esses fenômenos aconteçam, é necessário a presença de um médium de efeitos físicos num processo de ectoplasmia. E, de repente, o médium não precisa estar no local onde o fenômeno vai ocorrer, tá? Ele não precisa. Num processo, né, que a cultura passou a chamar de processo de ectoplasmia, possa acontecer, a junção, né, é preciso acontecer a junção dessas duas energias, eminentemente materiais. Então, para que aconteça, né, esse processo de ectoplasmia, é necessário que haja junção dessas duas energias eminentemente materiais e as energias espirituais não tão sutis. Então, para acontecer um fenômeno, é preciso usar as energias espirituais desses espíritos mais ligados às questões materiais e a energia do médium. Então, as duas energias são energias mais densas. Porque quem é o espírito que vai ser utilizado pelos espíritos superiores para promover o fenômeno físico? Não é um espírito imperfeito? Qual é a energia desse espírito imperfeito? Não é uma energia mais densa? É. O médio de efeitos físicos, encarnado, num planeta de provas e expiações. Como é que é a energia dele? Mais densa. Então, vai unir a energia espiritual com a energia humana, ambas energias menos sutis, energias mais densas. Entenderam? Então,
é necessária a junção dessas duas energias, as duas eminentemente materiais e as energias espirituais não tão sutis. A linguagem desses espíritos, como nós falamos, né, aqui, citamos aqui, é uma linguagem mais grosseira. Agora, nós também, e a próxima aula eu vou falar do ectoplasma. Nós vamos trabalhar um pouquinho do ectoplasma. Eu acho que eu já devo ter dado umas 10 aulas de ectoplasma lá no Senhor. E toda vez que era o curso do tratamento espiritual, Rose, você fica com ectoplasma. Tá, meu Deus do céu. Há 20 anos quase que eu falo de ectoplasma. Então, nós vamos falar novamente de ectoplasma, para a gente entender o que é o ectoplasma, de onde ele veio. Mas o que a gente tem que imaginar, pensar isso. Para o fenômeno físico acontecer, é necessária a junção de dois tipos de energia: energias espirituais e energias físicas, humanas, mas ambas são densas. Porque as espirituais vêm dos espíritos imperfeitos, levianos. Esses espíritos são utilizados para isso. E a nossa, né? Então, une-se o que é denso da Terra e do plano espiritual e você promove o efeito físico. Agora, quando falávamos aqui, voltando, vamos para o último parágrafo do livro dos Espíritos, diz aqui, aproveitam-se muitos das esquisitices dos ridículos humanos. Eles se aproveitam muito dos ridículos humanos e os apreciam. Mordazes satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade, é mais por leviandade. Mas vamos voltar aqui nessa questão, onde Kardec ele trabalha muito essa questão da linguagem dos espíritos, né? Então, quando ele diz aqui, em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Não vamos aqui dizer que os espíritos superiores não tenham bom humor. Eles têm muito bom humor. Mas é um bom humor inteligente. Eles gostam de alegria, essa história que o espírito superior é fechado. Nada. São bom-humorados, são alegres. Jesus gostava de alegria, gostava de participar de festas da casa dos amigos, né? Porque a alegria, o lazer, é uma coisa saudável. E os espíritos superiores, e o bom humor, é uma coisa boa, é uma coisa que traz saúde às pessoas. Então, eles são adeptos disso. Quando, às vezes, a gente vê os orientadores falando com o André Luiz, às vezes, né? Eles pegam, às vezes, André Luiz pelo pé, eles fazem os comentáriozinhos, até um pouco irônicos, não é? Porque, às vezes, o companheiro está insistindo uma coisa. Eles usam o bom humor. Isso é bom. Mas é preciso ser usado com inteligência. Então, como nós temos dito já várias vezes, a linguagem dos espíritos, ela precisa ser observada por todos nós. Nós precisamos tomar muito cuidado com as psicografias e com certos livros que se dizem espíritas que são publicados. A gente tem que estudar para conhecer a linguagem dos espíritos. Porque atualmente, esses espíritos aqui, levianos, eles fazem parte dessa terceira ordem que é dos espíritos imperfeitos. E muitas vezes, assim como os espíritos pseudo-sábios, que também são, de certa forma, levianos, eles querem colocar suas ideias no mundo. Eles querem divulgar as suas ideias. Eles querem que as pessoas abracem suas ideias. Como fazer isso?
se eles não tiverem a chance de expor o pensamento deles. Então, muitas vezes, eles adotam certos nomes, procuram médios muito crédulos, mas ao mesmo tempo vaidosos, que os aceitam, e aí eles passam o pensamento deles, as ideias deles, as teorias deles. E aí publicam-se livros que são verdadeiros absurdos. E nós, muitas vezes, encontramos essas psicografias por aí e as divulgamos. E, de vez em quando, você vê ou escuta falar assim, ó, aquele médium ali está obsediado, aquele médium isso, daquilo. Né? Por quê? Porque, às vezes, são médiums que estão muito bem obrigados. Estão muito bem obrigados. Publicam um livro por ano, né? Um livro a cada 2 anos, está tudo muito bem. Daqui a pouco, você começa a observar o médium publicando um livro a cada 2 meses, de todo tipo de assunto. Né? Toda hora tem um livro publicado dele, as capas maravilhosas, né? Você tem até vontade de pegar os seus velhos e jogar fora para comprar um novo pela capa. E aí você começa a olhar o texto e você começa a ver que o texto vai perdendo a qualidade, vai perdendo a qualidade, vai perdendo a qualidade. Gente, todos nós somos vaidosos. Todos nós somos vaidosos. Alguns mais, alguns menos. Eles sabem disso. Eles observam o nosso pensamento. E eles vão ali, cirurgicamente, muitas vezes, como nós falamos, instrumentalizados por espíritos maléficos, que os usam para chegar a um médium vaidoso. E ali começam a colocar o pensamento deles. E o médium publica. E um monte de gente acha maravilhoso. E assim, eles conseguem espalhar o pensamento deles. Às vezes, eles começam a trabalhar alguns palestrantes, que também vaidosos, começam a abordar certos temas e, às vezes, a direção de uma casa espírita os aceita. Aí, de repente, você está ali e vai o médium, você vai falar de quê? Ah, eu vou falar do tema tal. Aí você fica assim, gente, vai falar desse tema, desse troço. O que isso tem a ver com doutrina espírita? Não tem nada. Mas como do tema tem um viés espiritualista, aí deixa-se que se aborde aquele tema. Aí o cara traz um monte de teorias, faz um monte de desenho, não sei o quê, não sei o quê. O pessoal fica assim, oh meu Deus, que coisa fantástica. E aí, ó, esse tipo de coisa vai penetrando. Então, a gente tem que estar muito atento a isso tudo, né? Os espíritos superiores são sérios, mas não severos. Quando você encontra uma psicografia do espírito que assina lá, severo, pode contar que tem alguma coisa errada. Eles são sérios, mas não severos. Tem um bom humor, inteligente, mas não chulo. Não fazendo certas piadinhas ou dizendo coisas, dando a entender. Sabe quando o palestrante ele vai falar alguma coisa dando a entender? Uma coisa que eu aprendi, né, e me esforço muito para não fazer, é quando você vai falar, fazer uma palestra ou dar uma aula, e você quer usar um exemplo, evite-se usar como exemplo o nome de alguém. Você pode até falar de uma situação. Nós estamos vivendo um momento de muita corrupção, mas não dê nome aos bois. Entendeu? Porque se você fala, estamos vivendo um momento de muita corrupção, quem é inteligente já pegou. Mas você não precisa dizer o endereço, o CPF, a cor dos olhos, o nome do indivíduo.
Né, às vezes você está dando ali a aula e o fulano de tal, não é assim que o fulano de tal fez? A gente tem que tomar cuidado com isso. Evitar citar nomes. A não ser assim um fato histórico, não é? Um fato histórico, Napoleão, essas coisas assim. Um fato histórico. Mas coisas assim da atualidade, a gente tem que tomar cuidado. Né? Eles não fazem críticas mordazes, os espíritos superiores, agressivas. Gente, eu já vi palestrante espírita que falou palavrão na palestra. Falou palavrão na palestra. E já vi, e tem uma expressão que, para mim, é palavrão. Mas já foi incorporada à língua. E a pessoa fala. Não é palavrão, não. É uma outra expressão, que é uma expressão até pesada. Mas eu já vi um palestrante de alta consideração usar várias vezes essa palavra durante a palestra. Porque ele já incorporou ao linguajar dele. E ele falou várias vezes a palestra que eu assisti na minha casa espírita. Ele toda hora. Peraí. Não é? A língua portuguesa ela é riquíssima. Mas ele usava, porque já passou a ficar uma coisa trivial na linguagem dele. Ele fala, tem que tomar cuidado com isso. Né? Outra coisa, os espíritos superiores não se envolvem em questões particulares, que são das nossas responsabilidades. Vamos conversar com a espiritualidade para verificar se devemos colocar um tapete azul, verde ou amarelo na casa. Se devemos pintar a casa de preto ou de branco. Entendeu? Se é melhor botar ventilador, ar-condicionado. Isso não é assunto para os espíritos da casa. São questões nossas. Então, hoje, nós tratamos desses espíritos levianos, que tem como característica, nós falamos, mais a inconsequência do que serem malévolos. Mas podem, sim, ser utilizados por espíritos malévolos. E o que não deve nos deixar assombrado é que muitos encarnados malévolos utilizam desencarnados levianos para as suas ações malévolas. Compreende? Porque quando a gente fala de malévolo, todo mundo pensa assim, o obsessor. Existem muitos encarnados malévolos, se utilizando dos espíritos levianos para suas atitudes malévolas. E nós devemos evitar manter essa intimidade com esses espíritos levianos, porque eles poderão estar sendo instrumentalizados por espíritos malévolos. E aí, quando você vai lá pedir a ajuda de um leviano para que ele te dê uma força para você conseguir um emprego, passar num concurso ou conseguir comprar a tua casa nova, você pode receber a ajuda dele. Você pode receber. Porque ele pode vir te ajudar sim. Mas você não sabe se ele está associado com outros espíritos que o ajudaram a conseguir a ajuda para você e que depois vão cobrar. Porque eles vão dizer, você está pensando que foi fulaninho que te ajudou? Não, fui eu, que tinha muito mais... Porque ele, o espírito leviano, você pede a ele, eu queria comprar aquela minha casa própria, tá bom, dificuldade, me ajuda, por favor. Ele, de bom coração até, percebe que ele não tem poder para isso. Aí o que ele faz? Vou pedir ajuda ao outro lá, porque eu quero ficar bem aqui com essa pessoa. Porque ela me prometeu que vai me dar isso ou aquilo. Como eu quero ganhar,
ele vai pedir ajuda a um outro, muito mais poderoso que ele. A outra disse, tudo bem, eu te ajudo. Pode levar, vamos ajudar ela a comprar a casinha dela. E aí, acontece lá. Depois vem a cobrança. Pô, mas eu paguei. Ele me pediu 2 vestidos e um colar. Eu dei. Você pagou a ele, mas não pagou a mim. Meu preço é muito mais caro. Vai muito além de 2 vestidos e um colar. E aí? E aí? Como é que fica? Ah, essas coisas não existem? Como é que é? Como é que é? Existe sim. Sabe por que existe? Porque somos todos seres humanos. O desencarnado esteve encarnado. Foi um homem como eu. E agora ele está lá. Mas daqui a pouco ele está de volta aqui. E eu estarei lá. A diferença entre nós é apenas isso aqui, ó. E se o encarnado pode fazer, por que quem não pode? Claro que pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Né? Então, meus irmãos, nós encerramos hoje esse tema dos espíritos levianos. Semana que vem nós vamos falar de ectoplasma. Porque como nós falamos desses efeitos físicos que são utilizados por esses espíritos, é uma junção de energia deles, que são utilizados pelos espíritos superiores para a realização de um fenômeno físico, e das nossas energias, então nós vamos conhecer que é conhecido como ectoplasma, né? Porque na realidade é um nome criado por Richer. Ectoplasma é um nome que Charles Richer criou, um prêmio Nobel, né? Ele era espiritualista. Ele criou esse nome para essa energia que nós temos no nosso corpo. Então, a junção dessa energia vai promover esses efeitos. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho do ectoplasma. Então, a próxima aula, nós vamos tratar de ectoplasma, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui. Vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos. Hoje nós vamos falar no Memória Suicida de um assunto muito interessante. Vamos falar de certas lesões perispirituais. Não é? Porque está preparando a encarnação daqueles espíritos. Então, nós vamos falar das lesões que podem ocorrer no perispírito, daquelas pessoas que sofrem acidente, daquelas pessoas que são suicidas, né? Como é que fica lesionado esse perispírito? É um assunto que nós vamos abordar hoje no livro Memória Suicida. Então, vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos e a gente já retorna.